que hoje contará com uma conferência, uma exposição do nosso colega Isaac Furtado, bastante esperada essa exposição. Isaac é um médico, cirurgião plástico e artista plástico. Ele é igualmente competente nas duas coisas. E ele faz muito bem, só falta ser um lucano, né? Ele precisaria rezar um pouco mais para ser um evangelizador de médicos, mas eu já o comparei como lucano. São Lucas, padroeiro dos médicos e também dos pintores. Então, o Isaac é um excelente pintor, de muita versatilidade, e ele tanto dignifica a medicina como as artes no Ceará. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui novamente e esse tema, muitos me perguntaram sobre máscara, assim, exatamente o que. Então eu vou fazer uma explanação que envolve tanto a parte artística, histórica e um pouco psicanalítica também, muito superficial, já que não é minha área, mas apenas colocando a ideia da máscara como tanto um adereço externo como interno, certo? Eu comecei por essa foto, acho muito interessante, uma foto do Man Ray, de 1926, que ele coloca, diferente de todas as outras, o rosto ao lado da máscara, né? Essa atriz, era uma atriz de Montparnasse, muito famosa na época, Kiki, e uma posição que me chamou muita atenção, as duas máscaras com os olhos fechados. Então, nós vamos observar que tudo isso tem um significado, o olho fechado, o olho aberto, como nós vamos ver. As máscaras, às vezes, elas são sobrepostas, como camadas, como argamassas e tintas que são colocadas uma na frente da outra. Às vezes se tornam misturadas. E nós podemos avaliá-las como um objeto físico e como um objeto psíquico, de certa forma, com todo o aspecto que ela remete em vários segmentos. Hoje a palavra mascarado, que tem até uma conotação pejorativa, né? Mas nós vamos falar sobre tudo isso. Esse quadro de Picasso mostra uma mulher se olhando no espelho e com essa frase que eu acho muito bonita do Jorge Luis Borges, poeta argentino, que ele diz: eu sonho com um espelho, eu me vejo com uma máscara, ou vejo no espelho alguém que sou, mas que não reconheço como sendo eu mesmo. Então, fica sempre esse jogo de quem é você, quem é a máscara, quem está se vendo, certo? Se é a sociedade, se é você. E nós vamos observar que ela acompanha desde os primórdios da humanidade. As primeiras máscaras, na verdade, elas eram pintadas como se fosse a própria pintura facial. E os artistas neolíticos colocavam nas paredes das grutas, né, como à luz das fogueiras, aquelas expressões faciais com todas as pinturas que eles tinham no rosto. Então, isso remota, é um tempo muito distante, de mais de 9.000 anos. Essas coleções, muitas foram encontradas recentemente, e essa aqui é o conjunto mais antigo. São 12 máscaras que foram encontradas na Judéia, e elas só sobreviveram porque são de pedras, então elas ficaram realmente intactas. É bastante interessante, semelhante a outras que nós vamos ver no final. Esse conjunto de máscara, muito, com expressão muito forte, realmente chama a atenção, porque você não tem praticamente a visão do olho, certo? E o artista Giacometti, escultor, ele dizia que essas esculturas, tanto as máscaras como as esculturas da época das expedições na Polinésia, as ilhas da Micronésia, por ali, eles faziam uma expressão facial muito interessante, e ele dizia que às vezes não precisava nem de olho para dar a expressão da máscara. Então é bem interessante como a gente vai ver várias formas de representação do olhar e do material que ela é feita. Como eu falei no início, a primeira representação da máscara é a própria pintura facial de todas as culturas
primitivas, e a partir daí eles foram transferindo a pintura facial para a máscara que era utilizada em cerimônias as mais diversas. A anatomia da máscara. Como você fala de anatomia aqui, você está sempre tratando do objeto que está na superfície e do lado de fora. Nós nunca analisamos a máscara pelo lado de trás, que ela fica escondida, não tem interesse de ser mostrada. E eu acho interessante essa ilustração desse artista Fornasetti, que ele mostra a face como se fosse pedaços de uma máscara se soltando. Então, você tem máscaras as mais diversas, com os mais diferentes significados, materiais como madeira. Essa aqui é uma máscara da mitologia nórdica, que é a do deus Loki. Ela tinha uma conotação que esse deus era muito, vamos dizer assim, moleque, muito brincalhão. E ela, como que na época, quem usava a máscara tinha os poderes do deus Loki, né? Recentemente foi passada para o cinema com o Máscara, né? Então, ele coloca essa máscara e, a partir daí, ele tem a sua personalidade amplificada. Se ele é uma pessoa brincalhona, ele se torna mais brincalhão. Se ele é zangado, ele se torna mais zangado. É bastante interessante isso aí. Com relação à parte a própria definição no Oasis, ele diz que é um artefato de papelão, pano, couro, metal, que simula a configuração de uma cara ou parte dela, e que põe no rosto para encobrir as feições, como um disfarce que cria uma aparência enganosa. Então, essa aparência enganosa, não que seja pejorativa, mas que a máscara ela pode ser trocada. Então, ela dá definições bastante amplas do que pode acontecer. A palavra máscara, né, italiana, ela é interessante, as comparações da etimologia com relação à origem da palavra e como ela foi empregada, inclusive, transformando no teatro, como eu vou falar de persona, a personagem que veio através também da origem da máscara, né? Então, você tem várias, do sânscrito, que é mácara, né? O próprio árabe, eu encontrei máscara como sendo um palhaço, certo? Na origem, certo? Então, quando você fala do teatro, que começou a máscara realmente no teatro grego, que você tinha personagens da tragédia e da comédia, a própria, na Odisseia você já tinha Prósopon, né? que é aquele personagem que é formado naquela imagem, né? E a persona, né? Que a personalidade veio de persona, porque personare saiu o som, como se a pessoa colocasse a máscara e o som saía através da boca e deu origem a essa mistura da máscara com a personagem. Eu acho bastante interessante essa aglutinação das ideias. Então, como eu falei, toda essa tragédia, a Thália, que era a musa da comédia, e a Melpomene, que era a musa da tragédia, né? São muitas considerações em cima da formação do personagem, do teatro grego, em cima das máscaras, né? Aqui a máscara de Sileno, que era um deus, né, que acompanhava o cortejo de Baco. Então, essas máscaras tinham significados mais diversos. Os elmos, eles começaram com as máscaras de guerra, né? Então, o guerreiro, ele tanto usava a máscara para se proteger, como também as máscaras tinham um aspecto de intimidar o inimigo. Isso aí veio desde a Grécia, inclusive o Império Persa tinha muitos elmos, e foi incorporado pela civilização romana. Então, você tem várias formas de encarar essa máscara, que ela não apenas na guerra, nos desfiles militares, certo? Chamavam parade, né, esse tipo de máscara, que eram utilizadas nos desfiles militares e tinha um efeito psicológico de intimidar realmente quem olhava para essa máscara. E todos os cavaleiros, durante tanto os cavaleiros da Idade Média, de todas cruzadas e tudo, tem esse significado da armadura, dos elmos, né? Esse aqui atribui-se hoje a um personagem
mitológico, o personagem o Beowulf, né, que tinha muitos poderes e tal. Outra máscara bastante interessante, que a princípio foi atribuída a Agamenon, né, um dos heróis gregos, né, que foi encontrada em 1876 dentro de um dos túmulos em Micenas e atribuiu-se realmente aos heróis, como Cassandra, Agamenon, na época e ela toda revestida de ouro, né, é uma máscara de ouro dobrável. No Egito, você tem o contexto de máscara ligado basicamente aos deuses, certo? Um dos mais importantes era o deus Anubis, né, o deus da morte, né, aquele que levava os mortos na mitologia egípcia, né, o caminho deles para a vida, né, a passagem deles. E o Anubis tinha a cabeça de um chacal. A pessoa que fazia a preparação, a mumificação e todo o processo, ela vestia essa máscara. Inclusive, se você observar, você tem os dois olhos na parte inferior da cabeça para ver através desse espaço, certo? Então, o deus Anubis era uma das máscaras mais feitas no Egito Antigo. Outra máscara bastante famosa no Egito Antigo é a de Tutancâmon, né? Uma máscara que foi encontrada no sarcófago dele, né? São 7 camadas, e a mais interna era essa máscara toda em ouro, né? Com os olhos do faraó imitando o real. É interessante, quando você fala de máscaras mortuárias, elas sempre têm os olhos abertos e como se fosse tentando deixar aquela visão eternamente para ser vista, né? Na África, você tem uma grande variedade de máscaras, com os mais diversos tipos que você pode imaginar, em termos de material, em termos de religioso, as cerimônias, como eu vou mostrar aí, as mais inusitadas. A mistura do material também era interessante, metal com madeira, com plumas. Você vê que eles faziam realmente das mais diversas formas. Essa máscara Juju aqui, de pedra, que tem também... A África tinha pouca fundição, era mais pedras, mais madeira, cerâmica, certo? Então, você tem também muita palha, muita pluma e pouca fundição. Essa máscara é bastante assustadora. É interessante que ela fazia parte de um ritual de circuncisão. Nos jovens, na época, iam para como se fosse o ato cirúrgico. Você imagina, você já vai assustado e dá de cara com um cirurgião com uma máscara dessa, fica mais assustado ainda, né? Essa é uma das máscaras africanas mais famosas do reino de Benin, certo? De marfim. O marfim ainda é hoje um material nobre, né? E hoje cada vez mais controverso pela morte dos elefantes e tudo mais. Mas essa máscara ela tem aspectos que a gente pode falar em termos de complexidade. A trança, cada trança dessa é um personagem, como se fosse o olho e tudo, animais, um elefante. Então, ela tem uma complexidade bem interessante de ser analisada. E, como eu falei, são diversos tipos, da mais variada de cores e tudo mais. Essa aqui é bastante interessante, que ela representa uma pessoa que teve um AVC. Então, ela era como se fosse um caçador que foi amaldiçoado pelo feiticeiro e tal, e você vê que tem um desvio da comissura, você vê a cor diferente, como se fosse realmente a face toda desviada. Elas eram da maneira simples, como apenas quase um picolé, né, só uma madeira para ser colocada, e também bastante complexa, como essa aqui, que tinha vários conchas de vidro, ráfia, palmeira ráfia, muito sisal, plumas. Então, você vê que é uma máscara bastante elaborada. E o chifre, em todas as culturas, remete a máscara com chifre a um aspecto muito de masculinidade, né? Enaltecendo a masculinidade, o chifre na máscara. Na máscara.
Eu não poderia falar de Picasso dentro da concepção da máscara africana, porque todo o princípio da arte cubista, que começou dentro da concepção dos olhos, da simplificação da face, né? E a máscara, quando o Picasso viu uma coleção de máscaras, ficou realmente, em 1907, ficou muito intrigado e começou a fazer suas Mademoiselle d'Avignon, suas personagens femininas, com esse estilo da máscara africana bem simplificada, certo? Aqui você vê também um detalhe da Mademoiselle d'Avignon, os olhos bem, essa forma bem puxada, né? É bem interessante. Então, na África também você tinha muitas máscaras antropomórficas e zoomórficas, né? Muitos animais eram representados em cerimônias as mais diversas. Aqui o crocodilo sendo representado. E elas tinham realmente conotações e expressões as mais variadas, né? Uma pessoa dormindo, uma pessoa assobiando, máscaras com concepções artísticas as mais diversas, de penteados, e a elaboração na cabeça ela era das mais variadas. Você vê que tinham máscaras até com verdadeiras esculturas na cabeça, né? Aqui os cavaleiros em cima dos seus cavalos, em cima da máscara. E conforme a região, conforme a parte do país, tinha também as divisões. Se tinha mais madeira, elas eram feitas de madeira, ou cerâmica, ou marfim, palhas. Saindo da África, você tem uma conotação religiosa muito interessante no Oriente, né? Começando pela Índia, você vê muito o aspecto ligado a demônios, ligado a entidades sobrenaturais, e elas eram tanto colocadas em cerimônias, como também como enfeite nas paredes. Na China você tem todo esse aspecto religioso, você tem aspecto de sacrifício. Ali é uma máscara de Benjin, ali embaixo que eu vou mostrar a seguir, do teatro, ópera de Benjin, certo? E também aspectos interessantes, como essa máscara como se ele estivesse caçoando de você. Os samurais tinham essas máscaras típicas, né? Além de serem bastante agressivos, eles usavam essa máscara para intimidar ainda mais o inimigo. Você tem a armadura e a concepção da máscara no conjunto, realmente para intimidar os desavisados. No teatro no japonês, você tem o bem e o mal, você tem todo esse contexto da máscara. Ali o chifre também ali localizado, dentro dessa agressividade, né? Nessa época não havia essa concepção nossa do chifre atual, não. Como eu falei, a ópera de Benjin, com as máscaras, as mais diversas cores, cada cor representava alguma qualidade do personagem. Elas eram trocadas durante a cerimônia, e as cores como dourado e prateado, elas eram mais enigmáticas, você não sabia. Então, eles, conforme a cor, você já tinha uma noção de qual era o tipo do personagem. É bastante interessante. E a máscara da morte, que realmente foi representada em muitas civilizações do passado, tanto como admiração, como amuleto, a máscara da morte, que representa a caveira, né, na grande maioria, e, como eu vou falar a seguir, é como se você, subtraindo todas as máscaras, a mais interior é a caveira, né? As máscaras de pedra, como aqui você tem na China, uma máscara muito antiga, uma das mais antigas, da dinastia Shang, que é a segunda dinastia chinesa, e bastante preservada. Como eu falei também, as cerimônias as mais diversas. Aqui era essa máscara utilizada em cerimônia de exorcismo, certo? Em Sri Lanka. Na Oceania, como eu falei no princípio, ela era riquíssima em termos de máscara, né? Então você tem as ilhas, cada região com o seu tipo de máscara. Ali embaixo, os maores, que eu vou mostrar a seguir.
e também das mais diversas formas e diferença de material. Aí você tem madeira com palha, com elementos dobráveis. Aqui era um demônio que era muito utilizado, que era o garru, que era semelhante à associação com as carrancas do Rio São Francisco, que eles, não como a máscara para ser vestida, mas como uma forma de afastar os demônios. Então, eles em Bala e Java, eles tinham muito esse demônio aí, também em forma de pássaro, que era esse garruda. Aqui a representação do próprio homem mau, essa máscara bastante assustadora de Bali. Você vê novamente associando plumas com madeira, Aqui a máscara maori, que eles eram excelentes guerreiros, mas também eram escultores primorosos, eles tinham suas talhas em madeira muito bem feitas e deixaram um estilo. Ainda hoje você tem o desenho maori, que é muito utilizado, inclusive, em tatuagens. Então, como eu falei, você tem máscaras das mais diversas, estilizadas. Você vê uma máscara antiga que já tinha um aspecto cubista, já em 1885. Na América também a gente vai ver um grande aparato, uma grande diversidade, começando do Alasca, descendo, nós vamos ver aqui uma representação de uma coruja, né, era o espírito da coruja dos antigos, dos esquimós. Aqui é a máscara mais simples, que eu diria que nós utilizamos aqui, que são os óculos escuros principalmente. Esses óculos eram utilizados pelos esquimós apenas para regular a quantidade de luz. Então, tinha um traço muito fino, apenas para ver um pouquinho e a claridade da neve não cegar os olhos. Então, eu diria que seria a forma mais resumida da máscara, seriam os óculos escuros. Você vê aqui no Canadá, nessa Colômbia Britânica, essa máscara interessante, que é uma máscara dentro da outra. Era uma máscara de um pássaro com a outra máscara interna. Então, você vê uma concepção aqui, diferentemente, você tem um adorno na parte interna da máscara, porque ela era mostrada, ela era visível. Descendo na América Central, no México, uma das primeiras culturas foram os olmecas, né? Que além de fazer aquelas cabeças enormes, cabeças gigantescas, eles faziam máscaras em pedra e em jade, certo? Aqui é uma máscara em jade, na cidade de Teotihuacan, que é muito famosa. Normalmente eles misturavam com conchas, com coral, e davam um aspecto bastante colorido. Uma das máscaras mais famosas, né, é a máscara do Montezuma, né, que foi essa máscara toda incrustada de jade, é muito bonita. Essa máscara é interessante, que ela mostra as 3 gerações do homem, né? Aqui na parte interna você vê o homem jovem, na parte do meio ele já envelhecido, e na parte de fora, como se fosse a sequência e o final de tudo, ele já com o olho fechado, como se fosse no momento da morte. Essa máscara asteca. No Brasil nós temos também uma grande variedade, infelizmente, a maioria na floresta amazônica, e devido à umidade da floresta, as mais antigas todas foram consumidas, a maioria é feita de madeira, de pluma e materiais mais perecíveis. Então, não temos preservação de uma grande quantidade de máscara, certo? Então, você tem muito aspecto zoomórfico, né? Os animais da floresta eram muito representados, como aqui na esquerda, você tem a representação do macaco. Inclusive, isso aqui o Debré, Jean-Baptiste Debré, fez muitos estudos sobre essas máscaras, sobre esses desenhos, que teve acesso na época nas viagens na expedição francesa. E também as máscaras que eram não apenas uma máscara, mas uma fantasia. Você vê que o índio, na cerimônia, ele vestia aquela máscara, tinha saiote, tinha tudo. Das mais diversas, a mais estilizada, eu acho muito bonita essa máscara do povo tamoio, certo? Você vê que tem essas representações geométricas, lembrando um pouco até a cultura marajoara.
Esse aqui, que a gente pensa que é só um cocá, mas é uma máscara. Se você observa, você tem os orifícios dos olhos na parte central dela, que era conhecido como cara grande, feita com plumas de tucano e arara, da tribo Tapirapé. Você vê vários aspectos, você vê máscara que nem se parece com máscara. Aqui a pessoa ficava vendo por entre as palhas embaixo. O olho ficava na parte onde tem a palha. Aqui a representação de um macaco, certo? Já na Amazônia, Venezuela, você tem, era utilizado em cerimônias de casamento. Na Bolívia, muita cerâmica que tinha lá, em termos de material, como eu falei, o material que era mais rico era mais utilizado nas máscaras. E aí vamos voltar um pouco para o passado, nas máscaras de diversas formas. Uma das mais antigas, né, que os nossos colegas antepassados usavam muito, eram as máscaras de proteção, quando iam atender os seus doentes, e devido ao estado de, muitas vezes, putrefação e os odores muito fortes na época, eles tinham que usar um nariz que era, aí não era nem para se proteger eles não tinham a noção dos micro-organismos, era mais para colocar especiarias e ervas e aguentar o cheiro. Então essas máscaras, a princípio, né, eram como da mesma forma a pessoa era atendida por um médico desse aí, já ficava mais assustada ainda. E depois foi incorporada a fantasia de carnaval, como o Il Dottore, essa fantasia, como eu vou mostrar. Outros tipos de máscaras, as máscaras da vergonha, né, que eram máscaras para punições, certo? Mais utilizadas nas mulheres, né, que na época eram as tidas como mais pecadoras, né? Então, tinham as mais diversas, como esse porco aqui, que era utilizado para as pessoas que faziam fofoca e outras coisas mais. E uma das mais horrendas é isso aqui, conhecido como freio de Skold, que era uma máscara de ferro vazada, com um sinete na cabeça, a pessoa, onde ela ia andando, era avisado que ela estava chegando, e aqui embaixo, no queixo, a pessoa não podia falar, ela encostava e ela não podia falar. Então, é uma das mais horrendas máscaras da humanidade, na minha opinião. Interessante também nos escravos, que eles chegavam da África e a concepção primitiva de até a terra era alimento, então eles comiam muita terra. E aqui no Brasil teve muita essa máscara para evitar a geofagia, para evitar que eles comessem a terra, que era chamado essas máscaras. Na concepção também artística das máscaras grotescas, né, você tem muitas representações, desde dos desenhos barrocos, né, que incorporavam elementos, muitos monstros marinhos, muitas representações que eram vistas nos descobrimentos, e as máscaras eram transferidas como uma forma de fazer toda essa aculturação. Outro interessante capítulo são as máscaras mortuárias, né? Grandes personagens da humanidade deixaram suas máscaras mortuárias em vários materiais, principalmente na época eram feitos moldes de gesso, e a partir daí era deixado, né, aquela máscara que você tem, normalmente você vê nos museus dedicados às pessoas, né? Aqui a máscara de Napoleão Bonaparte, você tem vários exemplos, né, que eu poderia... A Gold, aqui, que tem sua máscara funerária, não precisava da máscara para ser imortalizado pelos seus trabalhos, suas poesias. Aqui Mary Stuart, também, que tem uma máscara muito macabra no museu, que é bem interessante. E aí vamos animar, né, com as máscaras do carnaval. Você tem as máscaras das mais diversas, né, que começaram no século XI, carnaval em Veneza, que a partir do século XII que foi realmente mais, vamos dizer, oficializado, e você tem a utilização das máscaras na época, nos bailes, das mais diversas formas, né? O Palácio Ducal, lá em Veneza, era muito famoso os bailes de fantasia, né, com as máscaras venezianas, que hoje, quem conhece Veneza, vê que toda esquina você tem todo tipo de máscara para comprar. E aí era tido como a comédia dell'arte, né, que você tinha os personagens, depois eram incorporados naquelas cenas, às vezes no teatro,
E ali você vê, inclusive, o Il Dottore, com aquela máscara do narigão, muito utilizada. Você tem várias formas de personalidades, né, de o Arlequino, que também começou daí, que a gente trouxe para cá, que a gente vai mostrar. Então, essas festas foram representadas, né, os bailes de fantasia, como nesse quadro aqui do Jean Baptiste, que é mostrando um baile tradicional na época, com as máscaras, as mulheres com suas máscaras, fantasias e tal. Esse quadro do Peter Bruegel, que é interessantíssimo esse quadro, que ele fala é o combate entre o carnaval e a quaresma. E só tem um mascarado nesse quadro, que, se você olhar, ele está bem... É um arlequim que está no centro do quadro. Então, ele faz uma abordagem como se fosse comparando, né? Mas aqui você não tem uma sociedade típica da época, né? Que apenas só tem um personagem no centro da... Deixa eu mostrar aqui só para... Aqui no centro você tem um arlequim aqui bem discreto, né? Então é interessante esse quadro. E aí você salta para o século XX, pega o Miró e fez essa abordagem do carnaval com o arlequim. Ele, dentro daquela composição daquele quadro anterior, ele fez essa abordagem bastante lúdica, bastante colorida, que aqui você tem mais o conceito de máscara. E no carnaval nosso você tem máscaras, o carnaval de rua, você tem as máscaras do carnaval da Marquês de Sapucaí. E aqui eu achei interessante essa fotografia com máscaras as mais diversas, de personagens que alguns já partiram, né, que você vê aqui o Dr. Enéas, aqui embaixo, você vê figuras internacionais, Bill Clinton, você vê Arafat, você vê ex-presidentes como Sarney, Fernando Henrique, vampirizado aqui, como se fosse com os dentes de vampiro. Você vê o Lula em 3 gerações aqui, em vários aspectos. Você vê presidentes que foram depostos, como Collor, como você vê um palhaço que se transformou num deputado preso. Você vê uma máscara dos mais diversos aqui. O próprio diabo aqui nessa máscara. Então, a máscara tem esse conceito de tornar a visão ou apenas alegrar, né? Como eu falei, ela tem um aspecto, se você usar o mascarado, de uma forma pejorativa. Não poderia de falar do Fantasma da Ópera com aquela frase que ele diz, bem clássica, I am the mask you wear, it's me they hear, né? que ele fala, que estão ouvindo ele, né? Ele com a sua amada. E os heróis, os bandidos do cinema e da história em quadrinho, que todos são mascarados, às vezes você imagina, são pequenas máscaras, que, como se fosse ocultando a personalidade daquele que vai fazer justiça com as próprias mãos. Você vê aqui esse personagem, é muito interessante, o Rorschach. Esse personagem, ele tem uma máscara de pano que vai mudando a imagem das expressões conforme um teste que é o nome desse psicólogo, né, que ele não tem palavras, são manchas que vão mudando, né? O teste de Rorschach, a pessoa mostra a pessoa o que é que você está vendo aí? É uma borboleta, é um homem mau? Aí é interessante essa máscara, eu acho muito a parte psicológica aí muito profunda. A máscara da vingança, né, do V de vingança, que também tem suas frases muito famosas, certo? Não vou me alongar. O Zorro, mascarado, justiceiro, né, tão antigo, conhecido por nós. O Batman também, na mesma concepção de justiceiro, né? O outro lado da história, o Coringa, que a sua máscara é o próprio rosto pintado com o lábio rasgado, a própria máscara, a carne foi rasgada. Dos mais modernos, como os X-Men, com suas máscaras que inibiam várias coisas, né? Na ficção científica, o Darth Vader com sua máscara também tão famosa. E personagens maléficos como o Jason, né, da Hora do Pesadelo, que se você se lembrar daquela máscara mais antiga, de 9.000 anos, é exatamente igual, é interessante. Isso aqui é uma máscara usada no rock, né, no jogo. Então, todas essas máscaras sociais, com seus conceitos, né,
E não apenas a máscara em si, mas quando ela está incorporada, que ela tem o gestual, né? O gesto que você tem, Bertolt Brecht falando tudo isso aí, da gestalterapia. Uma coisa mais caótica, né, que é essa geração steampunk, que veio, a princípio, das ideias de Júlio Verne, de H.G. Wells, que traziam essa ficção científica romântica, e que hoje em dia já é mais associada a um futuro mais caótico, né, mais apocalíptico, com imagens bastante agressivas e ferragens envelhecidas, né, como esse personagem aqui, o Immortal Joe, do Mad Max, que era uma máscara. Isso aqui, na verdade, era apenas uma máscara de oxigênio que ele usava, que ele tinha um problema respiratório, e ele usava essa máscara que todo mundo tinha medo dela. E as máscaras políticas, né, sociais, como os black blocs, né, não podia deixar de falar dos black blocs, que tem um conceito da reivindicação, né, de todo o contexto político, social. Infelizmente, associado a esses black blocs, você vê infiltrados outros personagens, e vândalos e tudo mais. Mas os black blocs têm um contexto muito atual dentro da máscara social. Personagens macabros, como essa banda de rock, que usava máscaras feias. Eu não sei o que era pior, se eram as máscaras ou era a música dele. É um heavy metal muito, muito pesado aí, mas como tem gosto para tudo. E as máscaras do desespero, né? O desespero social, que às vezes a pessoa quer retirar a sua máscara e não consegue, certo? Você tem todo esse aspecto, como eu falei, psicológico das máscaras. A nossa eterna busca da felicidade, que você sempre quer colocar a máscara da felicidade, escondendo a dor, escondendo o sofrimento, certo? A própria cirurgia plástica, que tem um contexto de máscara também, quando você faz um facelift, quando você tem um conceito de querer colocar uma máscara mais jovem, vamos dizer assim. Um pequeno vídeo aí, mas eu acho que não saiu. Então, assim, são várias máscaras que a gente vai encontrando em todos os locais, né? Qual a que você vai escolher para usar hoje, alegre, feliz, sensual? Todo dia tem uma máscara que você pode tirar do armário e escolher ali, né? Os homens têm suas máscaras com seus adereços, que são poucos. Dizem que as mulheres têm mais máscaras do que os homens, com aspecto de ser, não sei, aí é mais a qualidade de saber se virar, né? E às vezes as máscaras se encaixam naturalmente, né? Naturalmente ela vai entrar em você e você apenas aceita e aguarda, né? Aí você pergunta, se você começar a retirar todas essas máscaras, né? Começa a retirar todas as máscaras, como diria um analista amigo meu, o Dr. Herbo Araújo, não fica nada. Então, todos nós temos que ter a máscara. Se você retira tudo, não fica nada. A última máscara que nos aguarda, que vai caber em todos nós, que é a morte, né? Então, é aquela que sempre vai ser vestida por último. E como conclusão, eu diria que a máscara é um elemento artístico que acompanha toda a evolução da humanidade, um elemento simbólico de utilização em diversas situações, com intuitos também diversos, como a sedução, a intimidação ou a proteção. Um elemento inseparável da pessoa, pois mesmo podendo trocá-la, não poderemos jamais viver sem ela. Muito obrigado. Se tiver alguma pergunta, não sei se tem tempo.